Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita honra, estou muito feliz de trazer pela primeira vez aqui uma pessoa que foi muito difícil trazer. Tanto é que hoje nós vamos fazer online o programa, porque ela é uma menina que dá muita aula, ela é muito ativa, ela canta, é uma música talentosíssima. Os santistas conhecem muito bem e eu fiz questão absoluta de trazê-la entre uma aula e outra, e para ela não sair do estúdio dela, onde ela dá aula, nós resolvemos fazer online, porque assim ela não leva o tempo de trânsito, né? E aí a gente aproveita ela 100% nesses 30 minutos, nós não vamos fazer nem intervalo, para aprender um pouquinho com essa música maravilhosa, essa cantora maravilhosa, que é a Kika Wilcox. Então, vamos começar a conversar com a Kika Wilcox. Oi, Kika. Rô, que prazer estar aqui com você. Ainda que online, Se mas não um fosse prazer. online, eu já expliquei tudo para o telespectador. Se não fosse online, nós não poderíamos tê-la aqui, porque você é sempre muito requisitada. E aí eu quero que você fale um pouco. Você sabe que o nosso programa, ele vai para o YouTube, né? Ele passa na TV Com às 15 horas, todo sábado, reprise quinta-feira às 20h30 na TV Com, canal 8 da Vivo e 11 da NET, mas também nós pomos no nosso canal Jovens Pensadores. Depois eu te passo o link e aí você pode distribuir para quem não pode assistir ao vivo no sábado e nem na quinta. E o nosso compromisso é divulgar e trazer informações válidas, de qualidade, e na área da música também, né? Você que é um talento santista, né? Se não me engano, esse talento começou no Rio. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida, né? E falar um pouco da sua mãe, que é bem conhecida no meio artístico aqui de Santos, seus irmãos e você. E nós estamos fazendo online, já expliquei, porque você é entre uma aula e outra, você é muito requisitada. Então, fale um pouco de tudo aí que você já fez. E ela vai vir aqui também no Pode Falar de Saúde, do Ah, que dia bonito. 2 de outubro, que ela vai também dar umas dicas, porque ela também é fonoaudióloga. Olha Sim, só. Então, a palavra é sua, meu amor. Prazer enorme em ter você aqui. prazer todo meu, Rô. Tantos anos, né, que somos amigas. Verdade. Nem vamos falar quantos, né? Não, eu só vou começar falando que esse ano eu faço 30 anos de carreira como Olha cantora só, aqui em Santos. Então, já vai vendo que não é pouco, olha só. E eu né? conheci a Kika porque a minha filha resolveu. Olha só, minha filha tímida, ela queria dar aula, mas ela achava que ela era tímida, então ela resolveu fazer teatro e música. E quem foi a Isso, professora? Kika fui eu. Wilcox. Então ela vai falar aí de todas as peripécias que ela fez 30 anos aí. O que você aprontou nesses 30 anos, meu amor? A vida é uma canção, é isso mesmo? A vida é uma canção. E é o que a gente estava conversando, né? É uma trajetória longa de uma linhagem tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Nós somos gerações de músicos. Meus irmãos são músicos, meus pais são músicos, meus avós eram músicos, bisavós, tataravós, é muita gente. E adjacências, né? Então, como eu sempre costumo contar para as pessoas, quando eu nasci, né, acho que já desde a gestação, porque minha mãe fala que estava cantando, né? Cantou até o último momento aí antes de da gente nascer. Os três foram gerados com música. Então a gente nasceu nesse berço, né? E foi criado nesse berço. Então meu pai era um cara que escutava muito jazz, escutava um rock progressivo também da época, né? Dos anos 70. E minha mãe muita MPB, bossa nova, obviamente. Então acho que isso foi começou a correr nas minhas veias junto com o leite, junto com o sangue, e aí a gente vai sendo a gente mergulha nisso de uma tal forma que uma hora
isso começa a aparecer de uma outra forma, né? Então, quando eu era adolescente, eu já gostava de cantar, eu participei de algumas bandas quando eu morava ainda em São Paulo, mas nada profissional, porque eu já estava terminando a escola, né? E quando chegou a época de escolher o que, que eu ia fazer, prestar vestibular, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, mas o que eu vou ser, né? Aí um amigo meu falou assim para mim, você é tão extrovertida, tal, vai fazer publicidade, que eu acho que é a sua cara. E eu fui, fiz publicidade, me formei. Só que nesse meio do caminho, a minha mãe voltou para Santos, porque meu pai era carioca, minha mãe santista, se conheceram em São Paulo, casaram lá. E aí a vida, aconteceram muitas coisas, meu pai faleceu, minha mãe casou de novo, depois separou, enfim. Viemos parar aqui em Santos de novo, em 1995. Então, e eu já estava para me formar em publicidade, tanto que o último ano eu já descia, parava o ônibus, descia de São Paulo e já parava na porta do bar. Eu vinha arrumando vinha arrumando a pasta no ônibus, às vezes tinha que levar uma roupa para trocar no caminho, enfim. E foi aqui em Santos que eu me descobri como cantora mesmo, profissional, tanto eu quanto os meus irmãos, né? Esses dias ainda soltei uma reportagem que foi feita com a gente, em 1997, com as famílias musicais. Esses dias não, ontem. Coloquei no Instagram, justamente contando essa história, né, da nossa família aqui, da minha mãe, né, que nasceu nesse berço e foi precursora da Bossa Nova aqui em Santos, com outros artistas locais. E aí, quando a gente resolveu ir para a música, né, não houve objeção, obviamente, né? Minha mãe nunca falou não pra gente nesse sentido. A gente já sabia que ia ser um caminho muito difícil, porque ser músico não é fácil, né? Você não depende só do seu talento, você depende do bar te contratar, né? Isso estou falando de uma coisa local, porque imagina isso num âmbito muito grande, onde você vira um artista famoso, né? Eu posso dizer que eu sou uma artista famosa na cidade de Santos, aqui muita gente me conhece e ainda tem oportunidade de me conhecer porque eu tô super nativa, né? E é famosa já há décadas. Eu sou testemunha. Então, foi em 1995 que eu comecei a cantar. Sim. Aqui. Então, foram muitas passagens, não só cantei muito jazz, cantei MPB, cantei bossa nova, cantei com o Theo, cantei com banda, cantei com o Blank, que canto até hoje, né? Com muitos outros músicos muito bons, que graças a Deus eu sempre tive essa oportunidade. Os músicos que me acompanharam sempre eram top. E isso que também me deixou mais pronta para enfrentar o desafio de ser uma cantora, visto que eu não tinha nada, né? Nunca tive uma aula de canto. Quando eu resolvi cantar, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero cantar. Ela me sentou em cima da pia da cozinha, aí falou, canta aí. Aí eu comecei a cantar, ela pôs a mão aqui, mal sabia eu que era o diafragma, colocou a mão aqui, estava vendo a minha ressonância e falou assim, você está pronta, agora vai bater a cara, né? E eu fui bater a cara mesmo, porque eu não sabia nada. Porque você aprendeu fazendo, né, Kika? Não foi isso? Foi. E quando é que pintou a fono? Porque você, pelo que eu conheço de você, você é perfeccionista. Foi atrás da fonoaudiologia, não só para trabalhar a voz, melhorar a voz, economizar a voz, aquela história toda, como também ajudar as outras pessoas. Porque aí você depois começou... Eu fui minha própria cobaia, né, Rô? Tá, entendi. Mas isso foi muito antes. Olha que curioso. Quando começaram a me pedir aula de canto, e eu falei, gente, mas eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar para alguém, né? Eu falei, eu preciso estudar. E na época, uma pessoa falou assim para mim, olha, você deveria estudar para dar aula, para ser professora, porque a vida do músico é muito difícil, né? Então, se é esse caminho que você quer seguir, o caminho do ensino também é uma maneira de você trabalhar com música, né? E não sair desse caminho. Então, eu fui estudar sozinha. Eu peguei e ia na faculdade de fonoaudiologia, mal sabia eu, isso em 97, no começo do 97, 96, 97. E aí eu pegava os livros na biblioteca sem ser aluna, ia na xerox da frente ainda na época que podia tirar xerox.
tirava, tanto que eu tenho esses calhamaços até hoje. Estudei sobre aparelho fonador, sobre respiração, sobre tudo sobre que eu achei sobre anatomofisiologia vocal. Quando eu achei que estava pronto o meu curso, eu montei o curso inteiro, eu marquei um otorrino e uma fono. E aí eu fui, o Dr. Luiz Laércio, nunca vou esquecer. E aí ele fez uma videolaringoscopia para eu poder ver minhas cordas vocais na real, porque não tinha isso nos livros, a gente não conseguia ver, e não tinha internet na época, então você não podia ver mobilidade. Isso era uma coisa que estava estampada no livro num desenho, você não tinha ideia de como que era na vida real. E aí, quando ele fez o exame, eu fiquei muito emocionada de ver minhas pregas vocais funcionando, e eu entendi o mecanismo. Aí eu fui na fono, a Yara, e falei para ela, olha, eu vou começar a dar aula de canto, eu queria saber se esses exercícios que eu vou passar estão certos. E ela falou, onde você aprendeu isso? Eu falei, estudando nos livros de fono. Ela falou assim, eu fiz 4 anos de faculdade, eu não sei o que você sabe. Porque a gente tem um módulo de 6 meses de voz e depois a gente atende na clínica, não tem profundidade. E eu, mergulhei como boa ariana que sou, que quando eu quero saber um negócio, eu quero saber pouco, eu quero saber tudo. E aí eu comecei a dar aula, com muito medo no começo, com pouco recurso. Só que foi muito rápido, Rô. Eu comecei a dar aula, todo mundo queria fazer aula comigo. E aquilo me motivava a estudar cada vez mais e a buscar tecnologias para poder ajudar os meus alunos, para poder embasar melhor, para dar o suporte que eles queriam, precisavam. E quem ensina aprende mais, né, Kika? Quem ensina aprende mais, né? Muito. Hoje eu canto infinitamente melhor do que antes, porque eu estudo todo dia. Não tem milagre, né? Sim. E aí, em 2004, quando eu prestei vestibular para a fono, eu falei, nem vou passar, já estou, né, já tantos anos fora da escola, tudo, passei. Falei, agora eu vou ter que ir. Aí eu já tinha meus 30 anos, eu falei, tia na faculdade, com aquela molecada de 16 e 17, né? E eu lá trintona. Mas foi muito bom porque eu revisitei a mesma biblioteca, os mesmos livros que eu estudei 10 anos antes, e ali eu iria me formar em fonoaudiologia, que é toda essa base que eu tenho hoje, somada à parte que eu desenvolvi sozinha, né? Então tem uma questão aí do seu desempenho dentro da faculdade e até por aprender outras áreas, porque a fonoaudiologia é uma área ampla, né? A gente tem 5 grandes áreas aí. Então, aprendi muito sobre áudio, sobre fala, sobre linguagem, sobre audição. Trabalhei, fiz no hospital, estágio nos hospitais. Então, foi uma imersão muito grande nisso que eu amo, que é voz, saúde vocal e todo o entorno disso, né? Então, uma coisa que sempre me marcou em relação a sua família musical é o bom gosto, né? Porque vocês sempre optaram, saído lá da influência do seu pai, né? Que era um grande talento, que era o jazz, e aí depois passando pela MPB e toda aquela fase de muita musicalidade, né? Letras muito significativas, né? Grandes artistas. E eu me lembro quando eu te conheci que inclusive vocês montaram alguns musicais, né? E eu fui assistir na época, assim, uma coisa assim de muita qualidade, como você bem disse, porque você aprofundou o teu estudo, mas você aprofundava também nas apresentações, né? As pessoas, eu me lembro de você ter reunido, como você acabou de dizer, vários cantores santistas, sim, inclusive de várias épocas, de várias idades, né? Então era uma coisa muito bonita, uma coisa. Vocês iam no Sesc, eu fui várias vezes lá, gostava muito, né? E hoje, eu lembro que você participou, você não participou do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa? Então, sim, tem esse show.
Tem esse show. Então, eu sempre metida, né, a querer mexer nas coisas. Bom, Mas é né? legal, eu acho que o mais legal de tudo isso, Kika, me corrija se eu estiver errada, é conhecer as pessoas, porque você começa a conhecer pessoas tão especiais, porque assim, se você se liga muito na mídia, né, na televisão, nas redes sociais, as pessoas parece que focam muito no ruim. Acham que só o ruim, a manchete ruim é que vende, né? E infelizmente parece que vende mais mesmo. Mas se você começa a entrar nesses movimentos, né, esses movimentos assim meio fora do seriado, né, como o Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa, por exemplo, que foi um movimento justamente contra essa história de você ter um vocabulário riquíssimo na língua portuguesa, e você começa a pegar emprestado transformações da língua inglesa, né, que se pretende universal, embora o mandarim seja a língua mais falada no mundo, né, o espanhol quase que empata com o inglês, né, em número de falantes. Então tem muito isso. E aí você começa a conversar com as pessoas, conhecer as pessoas diferenciadas que têm ideais, né, até do que você acabou de dar exemplo, né, do perfeccionismo. Eu quero estudar para ensinar melhor, né? E eu acho que é isso, e esse programa meu aqui, que vai fazer 13 anos agora, em maio de 2026, tem 12 anos, quase 13, nasceu dessa esperança, né, que a gente tem de trazer o diferente, né? Assim como pode falar de saúde também, que você vai vir, ela vai vir dia 12 de outubro, especificamente para falar dessa história da voz, né? Que a gente vê, Kika, não sei se você concorda comigo, a gente assiste a televisão, os jornais, né? E a gente vê, principalmente as mulheres, eu me lembro de você ter falado isso uma vez, as mulheres com vozes muito mal trabalhadas, umas vozes muito finas, que até, por exemplo, a gente sabe que os idosos, né, principalmente os homens, eles têm muita dificuldade de ouvir essa voz fina. Dói, aí eles não assistem, mudam de canal. O idoso perde, quando ele começa a ter a presbe, ele vai perdendo essas frequências mais agudas, então ele não consegue entender mesmo, vai perdendo, né? E é possível trabalhar onde isso. a fala está, sim, é onde a gente está nas frequências de médio e agudo, né? As primeiras que perde. Então, essa pessoa fala muito assim. Sim, e a gente nota que a própria pessoa que está falando, parece que ela faz força para falar nesse tom que você fez. Exatamente isso que você fez agora. Dá a impressão que ela está... Hoje em dia, as emissoras, elas até se preocupam mais com a voz do repórter e algumas dão bastante suporte fonoaudiológico nesse sentido. Hoje, antigamente não se tinha nada, hoje se tem. Mas, assim, não é só... Precisa de uma educação muito antes para você, às vezes, conseguir mudar determinados ajustes que já estão inseridos na pessoa, né? Porque o canto ou a voz falada é o resultado de ajustes musculares. Então, você imagina que a gente já sabe hoje em dia que o músculo tem memória. Então, se isso já está intrínseco na pessoa, é muito difícil mudar. Então, a educação vocal era um negócio que tinha que ser ensinado na escola, porque a gente aprende a falar, mas se você não tem voz para falar, você não fala, né? Então, cuidar da voz deveria ter a mesma importância de uma alfabetização, por exemplo. Eu concordo com você e vou te dizer mais. Já encontrei, quando dava aula, algumas meninas, meninos também, mas mais meninas, com vozes assim, muito... Foi pouca gente que eu percebi. E eu já era antenada, por sua causa até, acho que você nem sabia disso. Eu já era antenada nessa história de voz, porque eu acho assim, se você não tem uma voz agradável, as portas se fecham para você. Se fecham mesmo. A pessoa nem se interessa mais pelo que você tem de tão importante para falar. E parece que as pessoas ou não se acostumam, ou não percebem, ou acham que não é possível mudar,
né? E eu acho que você tem razão quando você fala que isso aí tem que ser trabalhado desde que a criança entra na escola, assim como o direito também. Eu acho que o direito tem que ser trabalhado desde que a criança entra na escola, porque depois pode ser tarde demais. A pessoa está tão acostumada a falar mal e trabalhar a voz mal, como também está tão acostumada a passar os outros para trás, que vai ser difícil você convencê-la de que quando ela passa o outro para trás, quem perde o direito é ela e não o outro. É mais ou menos como a voz, né? E existem algumas matérias que eu acho que podiam fazer parte do currículo, e aí vai um recado aí para minha querida amiga Audrey Cleis, que é secretária de Educação do município, que é a voz, está aqui que não me deixa mentir, concordo plenamente com ela, há muito tempo que ela fala isso e eu concordo, o direito, né, e a defesa pessoal, principalmente para as meninas. Porque o que a gente vê de mulher morrendo na mão de homem, e seria talvez tão fácil se desde pequena ela tivesse essas noções na aula de educação física de defesa pessoal, não é possível a gente concordar que a mulher morra tão fácil na mão de um cara que até 5 minutos atrás era o homem da vida dela. Então, assim, nós podemos transformar esse currículo em coisas mais... Não digo abolir algumas matérias, não. Enriquecer mesmo. Enriquecer, pôr no contraturno, sei lá, né? E preparar essas crianças realmente para a vida. E dizer assim, ó, o que eu escutei quando eu dava direito numa escola, uma rede nacional de ensino, que eu implantei o direito para a criança, que os alunos começaram a me dizer, puxa, finalmente tem alguma coisa que eu aprendo na escola, que eu saio daqui e já saio aplicando lá fora. É como a voz. A voz é uma porta de entrada para você, para qualquer lugar. E a gente vê que muitas vezes as pessoas, até nos jornais, eu tenho visto recentemente umas mulheres com umas vozes irritantíssimas, né? Digo, meu Deus, mas não tem ninguém que fale para essa moça que ela tem que fazer uma fono? Às vezes são TVs que têm dinheiro, pagam bem, não poderiam investir na pessoa? Ó, nós temos 4 minutos e um pouquinho, e eu vou dar esses 4 minutos todinho para você falar o que você achar importante para se despedir. Nossa, mas já passou tão rápido assim. Tudo, você vê como é que é o negócio? Gente! É muito rápido. Por isso que eu vou te dar mais 1 hora, não pode falar de saúde. Então, Rô, eu sou uma pessoa que adoro contar a minha história, adoro. E eu tô nessa fase da minha vida aí, comemoração desses meus 30 anos, de tanta história. Ah, olha lá, foram catar. Então, olá, tá vendo só? O povo aqui é bom, viu, minha filha? Então, eu fico muito feliz quando alguém me pergunta sobre a minha história, né, sobre essa construção, porque eu acho que é isso que esse é o nosso legado, é a construção que a gente faz ao longo da nossa vida, realização de sonhos pessoais, né, e ver um pouco do meu trabalho nos meus alunos, profissionais que hoje são profissionais da noite, outros que eu ajudei, que eu influenciei, né, para fazer fonoaudiologia também. Então, eu acho que eu estou naquele momento você virou meio icônica na cidade, sabe? Você é uma inspiração para as pessoas. Eu tenho escutado isso e isso me deixa muito feliz. É sinal de que eu realizei e estou realizando e pretendo realizar ainda por muitos anos esse trabalho, não só de professora de canto, de fonoaudiologia, eu sou psicopedagoga também, que é importante isso, né, no acolhimento da criança, no acolhimento do aluno, porque muita gente vem aqui cheia de questões que vão aparecer na hora que ela abrir a boca para cantar, então a gente tem que saber como acolher, a gente tem que entender de psicologia também. E hoje, cantar, né? Cantar que eu não vou parar de cantar. Então, enquanto der, eu estarei hoje cantando. A escola é para todas, é para todos, né? A escola é para todos, né? E você, como professora de música, né? Inclusive a música é escolha, né?
Hoje eu não sei como é que está o currículo, se existe música. No meu tempo tinha música e a gente estudava na escola pública partitura, né? Estudava tudo isso. Não sei como está hoje. Ah, na escola pública não tem mais nada, né? Pois é, não sei. Inclusive eu vou trazer aqui a Audrey Cleis, que ela vai me contar essa história direitinho, como é que está a escola pública em relação a isso. Mas a música, ela faz parte, tem que fazer parte da formação do jovem, da criança. Olha lá, tá vendo? Como a Kika é maravilhosa, sempre foi? Continua? Ah, você que é uma querida boa. Eu sou fã, né? Por isso que eu te trouxe. Acabou. Eu só trago quem eu gosto. Feliz. Ah, que legal, deixaram minhas redes sociais, adoro que me sigam, adoro responder as pessoas. Isso, nós estamos divulgando o seu Instagram, ó lá, quem quer te seguir. E vamos divulgar também que você vai vir aqui dia 2 de outubro, no Pode Falar de Saúde, que é um programa ao vivo. Você divulga aí para todo mundo, é das 11h30, meia-dia, ao vivo. Ele não passa na TV, ele passa no nosso canal Pode Falar de Saúde e passa também na TV Com, no canal da TV Com do YouTube, ao vivo. Fechou. Então as pessoas podem interagir, mandar pergunta durante uma hora. Se você tiver divulgação disso, me manda para eu divulgar no meu Instagram. Tá ótimo, vou mandar sim. E terminando o programa, Kika, manda um recado rapidinho para esses jovens, essas crianças que gostaram, amaram você. Você parece uma fada maravilhosa, uma fada musical. Como é que é importante a gente ter um ídolo a quem seguir? Olha, o que eu queria dizer realmente para essa juventude, que primeiramente a música salva. A música, ela é capaz de muitas possibilidades, mas que principalmente os jovens de hoje, eles precisam ter sonhos para poder realizar, mas sonhos concretos, sonhos que possam construir coisas boas, que possa ser espalhado para as pessoas, né? Eu queria que tivesse menos tela e mais conhecimento, mais saber, mais abraços, mais amor e mais Querida, música. Obrigada. Prometo para você que agora a gente já descobriu um jeito de te caçar na sua casa para você eu vou mais. Isso, eu tô aqui no meu estúdio. Então, para você, que é a sua casa, a casa da música. Minha casa. Eu moro mais aqui que na minha casa. A gente estava com esse problema aí de como trazê-la, mas aí a gente foi até você e você vai vir mais vezes e agora o próximo vai ser no Pode Falar de Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de rever a minha querida amiga. E esperamos estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira. Desculpe, era segunda, agora é quinta-feira, 20h30, para você rever quando quiser. E também no canal Jovens. Falei muito. Olha a água, vamos hidratar a voz aí. Secou. E estejam conosco novamente e no nosso canal do YouTube para você rever Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo, se Deus quiser.